Este é o terceiro vídeo da nossa playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Hoje vamos tratar dos requisitos necessários para a instalação dos equipamentos fixos, o controlador e o redutor, e também do uso dos equipamentos portáteis. Vamos lá! Nessa nossa conversa de hoje, requisitos para instalação dos radares fixos e do uso dos radares portáteis. Equipamento fixo, como é que funciona a instalação, quais são os requisitos e a manutenção desse equipamento no local? Alterado, não foi tirado de um determinado quilometragem e colocado em outra, por que ele está lá ainda? Ou numa determinada rua, por que ele não foi retirado ali daquele local? Então, para os controladores de velocidade, nós temos um documento que se chama levantamento técnico. Sempre quando for instalar um controlador de velocidade, é feito esse documento e tem que ser refeito a cada 2 anos para justificar a manutenção desse equipamento naquele local. Isso para controladores de velocidade. Para os redutores de velocidade, o nome é estudo técnico, realizar um estudo técnico, só que a cada 12 meses. Qual que é a diferença aqui do controlador de velocidade para o redutor de velocidade? Está lá no vídeo 1. Depois você volta no vídeo 1 que tem as explicações detalhadas, o que são os controladores de velocidade e o que são os redutores de velocidade. E o que é esse documento? Tanto o levantamento como o estudo técnico. É um documento que justifica a implantação, a instalação do medidor de velocidade naquele local, daquele medidor fixo, naquele determinado local, e até a sua manutenção, porque ele permanece ainda instalado naquele mesmo local. E são analisadas questões como o volume de veículos naquele local, o VDM, volume médio diário, a quantidade de pessoas que transitam por ali, os tipos de veículo, se por ali passa veículos de grande porte, se apenas automóveis, se nós temos o trânsito de bicicletas, de ciclomotores, de autopropelidos. É feito toda essa análise e a partir dessa análise é montado um documento com essas informações para justificar a implementação daquele equipamento e até a manutenção naquele local por um período longo. Inclusive, são feitas análises relativas a acidentes de trânsito, com resultados graves ou não. Então, tudo isso é analisado tanto no levantamento técnico como no estudo técnico para que esses equipamentos possam operar. E o equipamento portátil? Aqui nós temos regras diferentes. Os locais de operação, porque o equipamento portátil ele pode operar em vários lugares. De manhã ele está no local, à tarde ele está em outro, hoje ele está na pista sul, amanhã ele está na pista norte. Então existem vários lugares que ele pode operar e para isso existe uma realização de um planejamento operacional prévio. O que é isso? Vai se analisar várias condições para que se verifique e se justifique que ali naquele local não precisa, por exemplo, de um equipamento fixo, mas pode ter um equipamento portátil operando. E para isso, tem algumas regras, algumas informações que devem ser analisadas, como, por exemplo, local com ocorrências de acidente. Então, talvez não justifique instalar um equipamento fixo por tempo indeterminado, mas sim colocar um equipamento portátil e operando ali em determinados locais ou dias da semana, por exemplo. Como imagine que num determinado dia da semana existe uma ocorrência maior de acidentes e não há necessidade de colocar um equipamento fixo de maneira direta, mas sim o equipamento portátil que faz a mesma função. Se usa aquele equipamento em determinados dias da semana, num determinado local, e uma das justificativas para que esse equipamento opere ali num determinado do local é justamente a questão de ocorrências com acidente de trânsito. Também o histórico de acidentes com resultado morte ou lesões é outra análise que se faz para justificar a operação do equipamento portátil naquele local. E também locais com recorrente inobservância dos limites de velocidade. Para que seja feito esse planejamento operacional prévio, há análise de algumas informações para que se justifique utilizar equipamento naquele local. Então, o policial que sai com a viatura de manhã, por exemplo, aí da polícia rodoviária, ele não para em um determinado lugar a esmo, porque ele escolheu, é sempre feito com realização de planejamento operacional prévio. Então, feito esse planejamento, aquele equipamento vai operar naquele local por um determinado período, pode ser horas, pode ser dias da semana, pode ser períodos, dia, noite. Então, esse planejamento vai trazer essa informação para que aquele policial possa, de maneira mais operacional e estratégica, utilizar o equipamento dentro desses critérios que foram determinados aqui no planejamento operacional prévio. E nessa questão de locais de instalação dos medidores fixos, será que existe alguma regra onde ele deve ser posicionado, próximo de alguma, por exemplo, alguma ponte, um viaduto? Será que pode isso? Qual que é a questão que a legislação prevê em relação a essa informação?
Nós vamos lá na resolução 798 de 2020 do CONTRAN, lá no artigo 5º, parágrafo 4º, ele diz o seguinte: os medidores de velocidade do tipo fixo não podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, postes de energia elétrica ou qualquer obra de engenharia de modo velado ou não ostensivo. O que significa isso? O radar, o equipamento medidor de velocidade, não pode ficar escondido. Então não pode colocar atrás de vegetação, não pode colocar atrás, por exemplo, de uma ponte, atrás de uma placa. Esse tipo de instalação ele é proibido pela resolução 798 de 2020, porque o equipamento ele tem que ficar ostensivo, ele tem que ficar visível. E da mesma forma, os locais de operação dos medidores portáteis, lá no artigo 7º da resolução 798 de 2020, no parágrafo 4º. Os medidores de velocidade do tipo portátil somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou seus agentes no exercício regular de suas funções, devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não podendo haver obstrução da visibilidade do equipamento e de seu operador por placas, árvores, postes, passarelas, pontes, viadutos, marquises ou qualquer outra forma que impeça a sua ostensividade. O que significa isso? Não pode um agente de trânsito estar sem o seu uniforme operando o equipamento. Não pode ter uma viatura descaracterizada operando o equipamento. Novamente, da mesma forma que o equipamento fixo ele deve ser visível, o equipamento portátil não pode ter algum tipo de obstrução que impeça a sua visualização. Ele tem que também estar visível, estar ostensivo para que as multas geradas, caso ele tenha a flagrância de alguma infração, elas sejam válidas. Se o equipamento estiver escondido, todas essas multas geradas serão inválidas, podem ser ali inválidas por meio dos recursos. E aqui, como consultar o local de instalação e operação dos medidores de velocidade? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente verifica de antemão onde esses equipamentos estão instalados? Então você pode ter essa informação pessoalmente no órgão autuador ou no site. E aí eu vou fazer aqui junto com você uma pesquisa em alguns locais para verificar se os órgãos de trânsito estão disponibilizando essas informações para nós condutores. Então aqui eu vim para o meu navegador e vou fazer uma pesquisa básica. Radares, vamos fazer uma pesquisa do DR de São Paulo. Do DR São Paulo. Vamos ver se ele já traz informação para a gente. Olha aqui, ó. Pesquisa de radares. Comunicado. Ele já me traz aqui todas as informações relativas aos equipamentos de fiscalização em várias rodovias do estado de São Paulo. Por curiosidade, eu vou vir aqui na caixa de pesquisa e vou digitar a rodovia Anhanguera, SP-330. Ele me traz várias informações de vários locais, quilometragem. Esse aqui é o equipamento portátil. Olha que informação que interessante. O equipamento portátil ele pode operar do quilômetro 69 mais 900 metros até o quilômetro 72 mais 950 metros. Esse é um equipamento portátil. A velocidade na via regulamentada é de 100 para veículos leves e 80 para veículos pesados. Temos aqui também via Anhanguera, lá em Jardinópolis, quilômetro 336 até o 338, também um equipamento portátil. Vamos descer um pouquinho aqui. Aqui nós temos em Ribeirão Preto, quilômetro 313 mais 800, até o 313 mais 800. Por quê? Porque é um equipamento fixo, é um controlador. Lá a velocidade é 90 km por hora, tanto para veículos leves ou veículos pesados. Então aqui no site do DR, ele me traz todas as informações necessárias referente a todos os equipamentos que estão em operação. Você pode aqui pesquisar por rodovia. Vamos pesquisar aqui a rodovia 348, rodovia dos Bandeirantes. Também tem informações aqui de vários equipamentos, várias informações referente ao local onde tem uma fiscalização, tanto portátil como um radar fixo. Então, todas essas informações você consegue aqui no site do DR para rodovias estaduais. Mas vamos fazer uma outra pesquisa aqui. Vamos pesquisar, por exemplo, radares em São Paulo. Para quem é de São Paulo, para fazer essa pesquisa. Vamos ver aqui. Em São Paulo nós temos a Companhia de Engenharia de Tráfego. Perceba que apareceu o DR aqui de novo, porque ele é daqui de São Paulo. Mas o que interessa para a gente, aqui na capital, é esse aqui, ó, Fiscalização Eletrônica de Trânsito. Vamos ver se aqui ele nos traz a informação dos locais de fiscalização. Está aqui, ó. A Companhia de Engenharia de Tráfego disponibiliza as informações dos locais fiscalizados de forma dinâmica e interativa.
Os usuários podem consultar os endereços dos locais ativados e desativados com filtros por região. E está aqui embaixo, ó, clica aqui e acesse. Vamos ver o que ele nos traz de informação aqui. Aqui, locais fiscalizados, ou aqui pelo mapa. Eu vou em locais fiscalizados. Só para a gente poder fazer a pesquisa. Posso filtrar por região, Marginal, Bandeirantes, Zona Oeste, Sudeste, Leste, Noroeste, Sudoeste, Sudeste e Sul. E aqui nós temos vários equipamentos instalados em vários lugares. E aqui no cantinho nós temos informações complementares. O que são essas informações complementares? São documentos do equipamento, que você pode clicar aqui e pode verificar. Isso a gente vai verificar em outra aula. Hoje nós só vamos verificar os equipamentos. Então aqui, perceba que numa pesquisa bem simples, nós conseguimos verificar as multas do DR e as multas da Prefeitura de São Paulo. Vamos verificar aqui outra cidade. Vamos em Campinas. Radares. Mapa. Vamos ver se é essa informação. Relação de radares Campinas. Vamos ver se tem essa informação aqui. Acesse a relação dos radares instalados nas vias. Acesse a relação dos radares instalados em semáforos. Olha que interessante que a Prefeitura de Campinas nos traz. Vamos ver aqui se tem a informação que a gente quer. E aqui estão os equipamentos. Equipamento fixo. O local de instalação. A portaria de aprovação do modelo, lá pelo Inmetro, que a gente já conversou sobre isso. E tem várias informações dos radares aqui de Campinas. Então você viu que é fácil você obter informações sobre os radares, a localização dos radares aí na sua cidade ou lugar onde, por exemplo, você vai transitar com seu veículo. Faça essa pesquisa e verifique ali exatamente onde esses equipamentos estão instalados. Mas voltando aqui para a tela do meu computador, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, como consultar o local de instalação, você viu que pode ser pessoalmente ou no site do órgão autuador. E por fim, o que nós conversamos hoje, resolução 798 de 2020, alterada pela resolução 804 de 2020. Essa é uma série de vídeos que nós estamos conversando sobre multas de excesso de velocidade. Já falamos em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui embaixo aqui em cards para que você possa já clicar e já assistir sobre locais de instalação, requisitos técnicos para a instalação desses equipamentos. E nos próximos vídeos nós vamos conversar sobre sinalização, sobre margem de erro de equipamento e outras informações necessárias para que você consiga entender. Te espero lá. Até mais.